a todas e a todos. Vamos dar início a esta nossa sessão de apresentação dos projetos desenvolvidos no âmbito da Academia. Começo naturalmente por saudar os nossos anfitriões, a Fundação Carlos Gulbenkian, a pessoa da engenheira Elisa Val e do Dr. Hugo Seabra, que aqui nos acolhem, bem como toda a equipa da Fundação. Naturalmente também os nossos parceiros, sem os quais nada disto aconteceria. Uma palavra muito especial, o engenheiro António Brandão Vasconcelos, por esta presença mais uma vez com a Évris, neste longo caminho que já vai sendo um caminho construído conjuntamente há muitos meses. Agradecer a presença também de toda a equipa da Évris, dos vários consultores que estão presentes, do Miguel, que teve um trabalho extraordinário ao longo deste tempo, da Francisca, que é sempre quem vai cuidando de toda a ligação aqui entre a Academia Ubuntu e a Évris. Também uma palavra muito especial ao mestre Pedro Carneiro, da Orquestra de Câmara Portuguesa, que também hoje aqui nos dá o prazer de estar connosco. Foi um dos grandes momentos deste ano da nossa vida enquanto Academia, o seminário que dedicámos à Orquestra e Liderança, onde fomos extraordinariamente recebidos pela Orquestra de Câmara Portuguesa e onde vivemos um dia único, já falaremos disso. A doutora Ana Costa Cabral, da Associação Aprender e Agir, também aqui presente. Como bem sabemos, a Associação desenvolveu este ano connosco um programa de desenvolvimento pessoal dos membros da Academia, que foi um programa extraordinário, muito, muito interessante, e portanto agradecer-lhe também muito, que foi o contributo generoso de sábados e mais sábados e mais sábados entre Lisboa e o Porto para todo este trabalho. Também uma palavra muito especial à GNR, ao Corpo de Intervenção da GNR, aqui representado por dois dos seus oficiais. Como todos também da Academia nos lembramos, foi um grande dia, aquele dia que, sem saber onde é que íamos parar, de repente tivemos um dia extraordinário com o Corpo de Intervenção da GNR, que nos proporcionou uma oportunidade única de perceber o mundo a partir de diferentes pontos de vista, e portanto agradecer muito a vossa presença, do Major Poiares e do Tenente Mendes, que aqui hoje representam o Corpo de Intervenção, e naturalmente todos os nossos convidados, amigos que aqui estão presentes, também a equipa de avaliação da Católica, que sempre presente, já não sabemos viver sem a vossa presença, e portanto cumprimentar-vos e dizer que também é um gosto que estejam connosco. Também uma palavra muito especial àqueles que foram acompanhando os projetos, que nós chamamos os padrinhos dos projetos, que também hoje ao longo do dia vão ter aqui uma voz especial. E particularmente em relação aos membros da Academia, que hoje têm aqui o seu momento, mais um momento importante, a apresentação do seu trabalho, uma saudação muito especial. Com esta etapa, estamos a concluir mais uma edição da Academia Ubuntu, a segunda edição. Falta-nos só, em termos de eventos, ainda antes do verão, o Dia Mandela, no dia 18 de julho. Falhou um dos parceiros fundamentais que estão presentes, eu esqueci, a professora Ana Margarida, aqui um agradecimento muito especial ao IAD por todo este trabalho que tem desenvolvido connosco nas últimas semanas, em torno da criação da imagem corporativa. O professor Fernando Mendes não sabe brincar com os filhos e, portanto, teve ontem um acidente a brincar com os filhos e partiu uma costela e, portanto, não pode estar hoje connosco, mas está a professora Ana Margarida e a professora Cristina, muito obrigado por estarem connosco, por estarem neste momento tão importante para a Academia e, obviamente, agradecer o contributo do IAD. Já também iremos mais à frente falar mais dele. Mas dizia eu que estamos a concluir a segunda edição da Academia, num momento onde, na segunda parte da Academia, para nos contextualizar, cada participante foi desafiado a integrar uma equipa, a integrar um grupo de trabalho e, em grupo, desenvolver um projeto de empreendedorismo social. Uma das competências que nós, em termos de Academia, queremos muito desenvolver entre aqueles que participam neste projeto é a capacidade de conceber e gerir projetos. E, nesse sentido, foi lançado a cada grupo o desafio que escolhesse a ideia e, a partir da ideia, pudesse desenvolver todo o trabalho de concepção de um projeto. Nesse caminho tiveram um apoio, como referi, inexcedível dos consultores da Évris, que em grupo foram apoiando o caminho, feito pelos jovens da Academia Ubuntu. Depois, na fase final, também do IAD, no que diz respeito à imagem corporativa do projeto. Mas quisemos muito, com este momento, com esta etapa da Academia, desenvolver esta competência que nós acreditamos que é fundamental para o vosso trabalho futuro. Ou seja, nós acreditamos que, enquanto líderes onde quer que estejam,
nas vossas associações, no vosso espaço de intervenção profissional, naquilo que é o vosso espaço de intervenção cívica, que as vossas competências de liderança também tenham uma evidência muito clara na capacidade de conceber e gerir projetos. Essa é talvez uma das necessidades maiores que vamos sentindo quando olhamos para aquilo que é o papel de um líder no contexto comunitário. Muitas vezes temos pessoas com muita capacidade e muita inspiração e muita dedicação, mas com poucas competências no que diz respeito àquilo que é a capacidade de conceber e gerir um projeto. E nesse sentido, nesta edição da Academia Ubuntu, tivemos a sorte, dando um salto significativo em relação à primeira edição, de ter, por parte da Evris e por parte da equipa que Miguel Fernandes liderou, todo o desenvolvimento de um conjunto de materiais, de templates, que foram preciosos para todo o apoio aqui às equipas. Por exemplo, foi possível, nos ciclos de 3 em 3 semanas, cada equipa ter um roteiro exato do que é que podia fazer. Aliás, temos a esperança, a viva esperança, que este material possa dar origem a um livro. Será o segundo livro da Academia Ubuntu, depois do primeiro que iremos lançar dia 18 de julho, próximo dia Mandela. Esperamos muito que a seguir ao verão, se tudo se concretizar, conjuntamente com a Evris, possamos produzir este livro do que foi a experiência de concepção e gestão de projetos a partir dos materiais desenvolvidos pela Evris. Hoje o que aqui vamos assistir é, portanto, a apresentação do que cada grupo desenvolveu. Vamos em 10 minutos ouvir a apresentação do projeto de cada grupo. São projetos, na maior parte dos casos, ainda em fase de projeto. Vamos ver se depois, no momento de incubação, os conseguimos concretizar ou não. Mas, independentemente do sucesso que esse momento venha a ter, já há um ponto fundamental que podemos assumir, que é o facto da experiência ganha e da aprendizagem feita pelos membros da Academia ao longo destes meses, no que quer dizer conceber e montar um projeto. É isso que ao longo do dia, em 3 painéis, iremos ter a ocasião de assistir, com a presença dos consultores, de alguns dos designers também, de estudantes do IAD, que ajudaram a desenvolver estes projetos portanto, será esse o nosso roteiro. Mas vamos começar, naturalmente, por dar a palavra à engenheira Luísa Val, que aqui representa a Fundação Carlos Gulbenkian, agradecendo-lhe mais uma vez todo aquilo que tem sido a sua confiança no projeto. Sra. Engenheira. Bom dia a todos. Eu só queria, de facto, dar-vos uma palavra de boas-vindas e dizer a todos, parceiros do projeto e membros da Academia, que esta é uma casa de todos nós. Portanto, esta é uma casa que cada vez mais partilha o espaço, mas partilha a missão, partilha os valores e partilha as competências, digamos assim. E, portanto, essa vontade de acolher tem estado presente ao longo da vida da Fundação e o grupo que eu tenho a enorme honra de dirigir, muito também tem feito por isso. Gostava, em segundo lugar, de vos dizer que nós próprios, portanto, o grupo do Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano, está a iniciar um novo ciclo. Portanto, em 2014, no final de 2013, fechámos o primeiro ciclo, no quadro do qual apoiámos as 2 primeiras iniciativas da Academia Ubuntu, portanto, as 2 edições. E nós próprios estamos, em 2014, a iniciar um segundo ciclo de 5 anos. E nesse ciclo temos algumas prioridades, sendo que uma delas é o desenvolvimento comunitário, ou seja, é a convicção de que todos juntos, ou juntos, podemos ir muito mais longe e que as relações de proximidade são extraordinariamente importantes no quadro da tentativa de resolução de problemas. Portanto, a maior parte dos problemas que afligem as pessoas cada vez mais tem que passar por soluções ao nível comunitário, ao nível local. E, portanto, isto dá a cada um de nós um novo papel e uma nova importância como parte das soluções. E é esse desafio que eu queria muito deixar aqui com vocês. Portanto, já está passada a época em que o Estado
tudo resolvia. Neste momento está provadíssimo que isso não é verdade, que não é possível sequer, e, portanto, temos um novo papel que temos que desempenhar, cada um de nós enquanto pessoas, mas também cada um de nós enquanto associados a qualquer coisa, nas instituições, nas organizações, nas associações de bairro, de rua, locais, qualquer tipo de organização. Portanto, por favor, não esqueçam isto e, por favor, mãos à obra, e é esse o desafio que queria muito deixar-vos aqui assim para o amanhã. Obrigada. Muito obrigado, Engenheira Luísa Val, por estas palavras, pela confiança da Fundação, pelos novos horizontes já que se abrem. Também não quero deixar de voltar a reforçar o agradecimento ao Dr. Hugo Seabra, que ali está ao cantinho, tão discreto sempre. Então, em tanto que foi fazendo pela Academia ao longo destes meses, na forma tão diligente e sempre tão disponível como foi, apoiando tudo aquilo que é o trabalho do dia-a-dia da Academia. E por isso para ele também uma especial salva de palmas por todo o trabalho que... Muito obrigado. Vamos então agora convidar os nossos parceiros a subirem ao palco. O engenheiro António Brandão Vasconcelos, mestre Pedro Carneiro, doutora Ana Costa Cabral, a professora Ana Margarida Ferreira e o senhor Major Mendes, Tenente Mendes, peço desculpa. Façam um favor de se sentar. Ordem aleatória. Todos os casos muito importantes. Sejam muito bem-vindos. Estes são os representantes dos nossos principais parceiros, para além da Fundação Carlos Gulbenkian, que é evidentemente o pilar fundamental, e ao longo da próxima hora iremos ter a ocasião de ouvir e poder ter a perspectiva dos nossos parceiros naquilo que foi o desenvolvimento deste projeto. E vamos começar pela Évris. A Évris é uma empresa de consultoria. O engenheiro António Vasconcelos vai já tomar a palavra, mas antes de lhe passar a palavra ia propor que víssemos um pequeno vídeo de introdução ao tema da Évris. Vamos então ao primeiro vídeo. O desafio desta segunda edição era, sobretudo, fazer algo que fosse mais útil e mais capaz de ajudar os jovens. Nós tínhamos um histórico nesta segunda edição. Nós já tínhamos feito uma primeira edição com estes jovens, sabíamos de coisas que correram muito bem e sabíamos de aspectos que tínhamos que afinar. Portanto, quando entramos e fomos desafiados para esta segunda edição, queríamos, sobretudo, ir de encontro a fazer melhor. Já que estávamos a fazer pela segunda vez, queria fazer melhor e ser sobretudo mais úteis e ter capacidade de ajudar mais estes jovens. As duas metodologias que utilizamos nas duas edições da Academia Ubuntu foram muito diferentes e aprendemos muito da primeira versão da Academia para a segunda versão da Academia. E a principal diferença tem a ver com a questão da estruturação da metodologia. Como é que pensámos fazer isto? Achámos que tínhamos que nivelar os ritmos de trabalho e as formas de aprendizagem. Na primeira edição achámos que as equipas andavam de uma forma mais heterogénea, cada uma por si, com o seu ritmo próprio. Achámos que era fundamental haver aqui todos fazerem parte de um caminho que tem vários passos. Em cada passo tinham que ser dados percorridos uma determinada distância, de uma determinada forma, mas que fosse muito mais uniforme a forma de aprender, que pudessem, porque estavam a trabalhar em paralelo, partilhar entre si dúvidas, questões, inclusive a chegar a determinados saltos,
E por isso pensámos numa metodologia que servisse este propósito, nivelar aprendizagens, mas também que fosse mais útil para os capacitar. O facto de termos 3 semanas para fechar a ideia e depois mais 3 semanas para fechar o mercado, depois mais 3 semanas para fechar a cada uma das etapas seguintes, obrigou que as equipas se focalizassem muito e obrigou a que se produzissem resultados estruturados de uma forma mais fácil. E acho que isso é muito importante e acho que é a principal diferença metodológica. Olhámos para várias metodologias existentes, olhámos para metodologias de startup, empreendedorismo social, achámos que todas elas tinham vantagens, mas que tínhamos de fazer uma metodologia à medida, específica para esta edição. Na sessão anterior, eu tinha entrado às cegas, praticamente, e foi uma experiência muito boa, porque eram realidades completamente diferentes da minha, eram motivações, pontos de vista similares aos meus, mas numa perspectiva diferente, e quando há a oportunidade de haver uma segunda edição, não hesito. O feedback das pessoas da primeira academia foi bastante positivo e quando surgiu a oportunidade de haver uma segunda academia, não hesitei e foi essa a razão pela qual me inscrevi. Foi uma experiência tão enriquecedora a todos os níveis que quando me falaram da segunda edição pensei logo que tenho que repetir. Eu acho que do início ao fim é um exercício de capacitação. Eles hoje estão muito mais capazes de pensar numa ideia, de concretizar alguma coisa, quer para ideias que já tenham, quer para novas ideias que surjam, e podem ser ideias de fazer projetos na área social ou criar o seu próprio negócio numa versão mais economicista, ou irem trabalhar para uma empresa, mas têm também um conjunto de conceitos associados. Aqui nós tínhamos muito claro o que era para fazer, ou seja, os templates eram muito claros. E isso é uma coisa que eu destaco e que quem participou na Academia 1 e na Academia 2 de facto vê uma grande mais-valia nesta metodologia. O progresso foi muito claro em todos os projetos que eu fui assistindo, andava a saltar de reunião em reunião e é incrível como as pessoas foram interiorizando a complexidade das coisas. Portanto, no princípio, os sonhos eram muito só ideias, um bocado inconsistentes, e à medida que iam preenchendo os templates, iam ficando cada vez com mais força, porque cada obstáculo que passavam, cada vez que pensavam se calhar isto não é como nós tínhamos pensado e tinham que renovar, isso dava mais força ao projeto e os degraus, cada fase era realmente um degrau e no fim de cada fase tinham ultrapassado vários obstáculos e estavam claramente num patamar acima em direção a projetos que realmente muito consolidados, no fim chegaram a coisas muito consolidadas. Nós temos cerca de 20 pessoas nesta segunda fase. É uma mobilização, toda uma equipa, toda uma estrutura, o querer estar presente, o querer participar, o querer ajudar. Nota-se ao longo dos meses uma enorme evolução. No início as pessoas cumprimentam-se a medo e estão todos a perceber qual é o papel do consultor e o papel do jovem Ubuntu. Hoje não, as equipas passam-se junto às salas, vê-se uma dinâmica muito mais acesa, muito mais vincada, todos com sorrisos nos lábios e com gargalhadas, também fazem parte disto e às vezes com caras mais tensas, sobretudo nas partes mais financeiras e da organização, mas nota-se, eu acho que o benefício para nós é podermos fazer a diferença para os jovens e acho que os nossos consultores também neste percurso todo, os que tinham participado reconfirmaram, como é o meu caso, o enorme privilégio que é poder estar numa iniciativa com esta magnitude e com este alcance. Os novos partilham exatamente a mesma opinião, muito entusiastas, a dizer que adoraram fazer isto, a dizer que sentiram que foram úteis naquilo que disseram, sentir que ajudaram a concretizar alguma coisa
E isso, no final do dia, é um sentimento de realização muito, muito grande para os consultores, mas para a Évora estar associada a uma iniciativa destas e participar ativamente nesta iniciativa, acho que é fantástico. Este projeto e outros projetos de responsabilidade social que fazemos, onde os nossos consultores estão em contacto ou com associações ou com o terreno, são muito úteis para nos dar conta de uma realidade que é muito diferente daquela com que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia. Nós trabalhamos para as grandes empresas e o facto dos nossos consultores conseguirem ter uma perspectiva mais humana do que é a sociedade que os rodeia e que está aqui ao lado, não está longe, está aqui ao lado, e nós cruzamos-nos com ela todos os dias. Acho que isso é muito útil para eles enquanto pessoas e para nós enquanto companhia, termos pessoas com este tipo de experiência. Acabamos por ter uma maior percepção do que se passa à nossa volta, que se calhar não tínhamos antes. Eram muitas horas, era depois de já estar a trabalhar o dia inteiro. Chegámos a sair de cá tarde, bastante tarde, mas chegávamos cá e, embora nos desse aquela coisa de bolas, agora não tinha nada de ter a reunião. Quando entrávamos na sala e estávamos com os grupos, com um ou com o outro, era completamente diferente. Portanto, o ambiente mudava, o espírito era renovado, era tudo novo. Aqui foi muito contagiante, porque as pessoas que conheci, com quem estive a trabalhar, são muito apaixonadas por estes temas, estão envolvidas em N iniciativas e têm muita motivação e muito drive para estes projetos, e acaba sempre por nos contagiar. E sim, numa próxima oportunidade gostaria de participar também. Ficava outros 6 meses, não só a acompanhar estes 2 projetos, mas a acompanhar os próximos, ficava outros 6 meses, ou mais um ano. Adorei, foi uma experiência que tornou o meu ano diferente, comparado com os outros anos que eu tive na Évora. Foi uma lufada de ar fresco. E gostei bastante. Fiquei aberta. Deu para mim de vez em quando a pensar: o que é que eu vou fazer agora às segundas e às quartas-feiras? Tinha os meus grupinhos, aquelas minhas reuniões, e agora? Sei que vai haver outras coisas, mas era mesmo uma coisa diferente que eu gostava de fazer. Vou arranjar para o próximo mês ou não? Se houver, eu quero. António, muito obrigado. Todas as consultoras e consultores da Évora, muito obrigado. A palavra a António Brandão Vasconcelos. Eu, depois deste filme, fico-se um pouco sem palavras. O que é que vou dizer depois disto? E estava a pensar a ver o filme. Foi a primeira vez que o vi. Acabou hoje às 7 da manhã, segundo me disseram. Portanto, isto mostra mais uma vez que nós, quando nos empenhamos nas coisas, queremos empenhamos a fundo. E somos muito voltados para resultados. Portanto, isto tudo valeu a pena se as pessoas, os ubuntus envolvidos nesta segunda sessão melhoraram. Se melhoraram, isto tudo valeu a pena. O que me transmitem, o que me dizem, é que há uma enorme diferença do que eram, enfim, os colaboradores, as pessoas que participam na academia em janeiro e o que são hoje em julho. São pessoas com muito mais autoconfiança, que é fundamental para todos estes processos de empreendedorismo, pessoas com maior capacidade de conceptualizar, e portanto tudo isto valeu a pena, e eu acho que isto são sementes que nos respectivos bairros, com os seus amigos, etc., podem dar frutos, enfim, no futuro. E isso faz-nos muito contentes. E fazem-nos ver que isto mereceu a pena ter sido feito. Eu só gostava, talvez agora, enfim, para as pessoas que veem os resultados, que veem estas participações ativas, contar um pouco o que é que está por trás, o que é que nós, como companhia, fizemos para conseguir fazer isto. Como a maior parte, como todos sabem, nós somos uma consultora, temos objetivos de negócio, temos que, enfim, pagar aos nossos consultores, temos que crescer, temos que dar carreira às pessoas, temos que dar lucro aos nossos acionistas e esse tipo de coisas. Mas tratamos estes projetos como se fossem projetos iguais aos outros projetos que fazemos nas grandes instituições portuguesas.
ou nos grandes bancos, nas grandes EDPs e, enfim, grandes companhias. E para isso montamos equipas, definimos âmbito do projeto, definimos as pessoas que participaram nestes projetos e irão ser avaliadas no próximo mês sobre a forma como desenvolveram isto. Portanto, isto é tratado exatamente como qualquer outro projeto e compete, concorre, no sentido de concorrer, concorre com outros projetos que fazemos para os recursos. Nós, neste momento, estamos com alguma dificuldade em ter recursos, enfim, estamos a crescer, precisamos de mais gente, etc. E, portanto, é difícil, internamente, estar a fazer concorrer um projeto que não nos dá receitas com projetos que nos dão receitas. Mas, enfim, conseguimos fazer isto e, enfim, só para que tenham uma ideia, o valor deste projeto de contabilização interna, foi um exercício que eu fiz ontem com o Miguel, é contabilizado em cerca de 88 mil euros. Portanto, é um esforço relativamente grande por uma companhia como a nossa, mas, enfim, que valeu a pena se todos estivermos de acordo que as pessoas hoje estão melhor do que estavam em janeiro deste ano. Se estão melhor, acho que foi ótimo, que valeu a pena e que foi bom. Não hesitem em responder que sim, que estão melhores, em nome de todos os membros da Academia. É indiscutivelmente o caminho que foi possível a cada um dos membros da Academia e a cada um dos grupos fazer com o apoio da Évris é notável, é um avanço extraordinário e até, porventura, ultrapassando todas as melhores expectativas de cada um, que perante cada template de cada grupo, quando o viu pela primeira vez, sobretudo mais os finais da área financeira, por exemplo, duvidou muito se conseguiria ultrapassar aquele obstáculo. Obrigado, António, obrigado, Miguel, obrigado, Francisco, obrigado a toda a equipa da Évris pelo entusiasmo, pela forma como se dedicaram e como a forma tão bonito. Este vídeo realmente ficou fantástico, também dar os parabéns pelo vídeo, com a alegria com que partilharam este trabalho. Uma outra dimensão nova da segunda edição da Academia Ubuntu teve a ver com o investimento no desenvolvimento de competências pessoais, no projeto de desenvolvimento pessoal, que contou com vários momentos ao longo da Academia e um dos quais, o mais importante, o trabalho que, através da Associação Aprender e Agir, foi feito com aqueles que se motivaram e se interessaram por esta ideia. Agradecer muito à Ana Costa Cabral e passar-lhe a palavra para que nos conte um bocadinho o que foi esta experiência de Aprender e Agir com a Academia Ubuntu. Olá, bom dia. Okay. Eu quero, antes de mais, agradecer ao Dr. Rui Marques ter-me convidado para estar aqui hoje e aproveito também para lhe agradecer e à equipa do IPAV todo o carinho e a disponibilidade com que nos acolheram naquilo que para nós é todo um novo posicionamento, porque a Associação Aprender e Agir é muito recente, tem o seu início em janeiro de 2013, embora venha no seguimento de um trabalho que eu desenvolvi na Faculdade de Ciências Humanas com o professor José Manuel Ceruia, que é a formação avançada em desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, a associação surge com uma possibilidade de aprofundamento, de prolongamento de um posicionamento ligado à ideia de ajudar a contribuir para o bem-estar das pessoas e para desenvolver projetos de responsabilidade social e que contribuam para o bem comum. Com isto na ideia, tivemos uma conversa com o Dr. Rui Marques para a possibilidade de contribuirmos de algum modo para este que já é, na nossa ótica, com tudo o que ele envolve, um grande projeto de desenvolvimento pessoal e profissional. E pensamos, quer dizer, de que modo é que nós podemos contribuir, o que é que nós podemos acrescentar àquilo que já consideramos ser um projeto muito rico, com muitas vertentes, com toda uma preocupação em cobrir várias dimensões e vários aspectos daquilo que é o desenvolvimento pessoal e profissional na ótica do empreendedorismo e da liderança. E pensámos que talvez pudéssemos contribuir criando um espaço
de reflexão, um espaço de não julgamento, um espaço de partilha de vivências, porque nós consideramos que, de facto, o estar em relação é fundamental. De resto, a palavra Ubuntu é isso que diz, não é? Eu sou porque tu és. Portanto, o promover a relação de diferentes formas, aprofundar mais o que é que para cada um, o que é que cada um, no fundo, quer ser naquilo que faz. Quer dizer, nós posicionámos muito no ser e não tanto no fazer, que esteve muito bem entregue à Everest também, nesse sentido da concretização de projetos, porque nós trabalhamos muito a perspectiva do ponto de partida, não é? Nós acreditamos que a sustentabilidade de um projeto vem do cruzamento do sentido que a pessoa que o lidera ou que o concebe tem com, de facto, o que é aquela ideia e a finalidade daquele projeto. E essa sustentabilidade vem do sentido, e o sentido apoia-se em crenças, representações, valores, consciência de vivências e de significados. E, portanto, o trabalhar isto mais, de uma maneira mais profunda com as pessoas, foi aquilo que nós tentámos fazer. E como é que o fizemos? Portanto, a Associação tem, é transversal a todos os projetos que desenvolve, em termos de pedagogia e de metodologia, exploração de conceitos, a compreensão, a partilha de vivências, remeter muito para a noção de prática, daquilo que eu entendo que me dá sentido, e a partir daí assumir compromissos para agir que sejam, de facto, alinhados com essa ideia de quem eu sou, de quem é que eu quero ser, que valores é que eu quero promover. E, portanto, o trabalhar isto não é evidente, porque pode pôr coisas em causa. No fundo, é fácil aderir a uma ideia que tenha sentido, é fácil aderir a um projeto que seja útil, que se perceba imediatamente que aquilo tem todo o sentido de fazê-lo, mas de que maneira, em que posicionamento é que eu quero estar neste projeto? Como é que eu posso cruzar quem sou com aquilo que se pretende para esse projeto? Então fizemos no final do ano passado, portanto 2013, depois de termos estado, e também quero referir que foi uma experiência para mim extraordinária, estar na Foz do Orelho do ano passado com todos, e que foi aí que eu percebi de facto até que ponto é que há da parte de toda a equipa do IPAV, liderada pelo Dr. Rui Marques, uma congruência nesse posicionamento e alinhamento com a palavra Ubuntu, eu sou porque tu és, porque a maneira como acolhem as pessoas é extraordinária. Mas nós formalmente iniciámos, portanto, a parceria com o projeto da Academia Ubuntu nos últimos 3 meses do ano passado, fazendo 3 sessões presenciais no Porto e 3 sessões presenciais em Lisboa, em que exatamente aquilo que eu acho que foi mais útil e que nós percebemos que foi muito útil para as pessoas e que gostaram e que nós pudemos proporcionar, para além de para nós ter sido, isso depois é toda uma outra coisa que eu poderei referir mais à frente, uma experiência também extremamente enriquecedora e de uma enorme aprendizagem, que também já vou referir já mais à frente, foi o poder proporcionar esse espaço de partilha sem qualquer, no fundo, objetivo concreto, que não seja as pessoas relacionarem-se, conviverem, perceberem-se. E percebemos até que ponto isso foi importante quando, em 2014, agora no início deste ano, introduzimos no programa, que, se for como está previsto, concluiremos só no final de 2014, introduzimos uma ferramenta que nós elaboramos, que é um programa Aprender e Agir, que é um programa online de desenvolvimento pessoal e profissional, que é composto de 4 módulos a que nós chamamos caminhos, que tem o nome do meu ponto de partida, os meus recursos, empreendedor e cidadão, e a construção do meu projeto de vida. Portanto, esses 4 modos a que nós chamamos caminhos, qualquer pessoa pode aceder online a partir de uma chave que nós damos e pode responder e fazer exercícios nessa proposta de exploração de conceitos. Nós temos o que nós chamamos de momentos conceituais, proposta de exercícios que remetem para vivências que podem permitir uma compreensão de si próprio na relação consigo e na relação com os outros, e depois essa perspectiva de uma autoavaliação que remete para a ideia desse compromisso para agir e em que consciência de posicionamento. Todos os caminhos estão estruturados nesta perspectiva, sendo que no meu ponto de partida trabalham-se questões identitárias, mais fazendo um ponto da situação quem sou eu neste momento. O segundo, os meus recursos, trabalha competências, recursos, e por recurso entenda-se inclusive valores, quer dizer, portanto não é só recurso no sentido do networking ou de competências.
E empreendedor e cidadão é o que é que eu quero fazer nessa perspectiva comunitária de que falava e do bem comum, e na construção do projeto de vida, para além de haver, portanto, a perspectiva das sessões presenciais e das sessões online, há também a acrescentar uma atividade outdoor e sessões de coaching individuais que iremos fazer a seguir às férias com aqueles que se queiram inscrever. Portanto, o quarto módulo prevê, quer no âmbito do projeto Academia Ubuntu, quer noutros contextos, a existência de sessões individuais de coaching, exatamente para aprofundar esta perspectiva individual de cada um. O que nós percebemos, e isto é engraçado, em 2014, foi que a maneira como nós, e isso foi uma aprendizagem, foi uma coisa que há que afinar e que vamos, portanto, fazer de outra maneira agora a seguir ao verão, é que ao fazer o primeiro e o segundo caminhos, nós remetemos muito para parecia que as pessoas tinham que estar sentadas ao computador com mais uma tarefa para fazer, porque no fundo, e apanhou-os numa altura em que eles estavam muito ocupados a preparar as apresentações do projeto e a estruturar as coisas todas com a Évris, não é? No sentido da concretização e da capacidade, como dizia o Dr. Rui Marques, do planeamento de um projeto e a capacidade de o concretizar. Aquilo que embora nós achemos que seja muito importante essa reflexão sobre como é que eu me posso posicionar, isso, como dizia há bocadinho, a questão da necessidade da autoconfiança e de criar uma autonomia própria que permita apropriarem-se das suas escolhas e perceberem de facto qual é o sentido que tem o envolvimento nos projetos. Naquele momento havia uma grande preocupação com a parte da concretização e, portanto, a ferramenta online era mais uma coisa para fazer. Portanto, tivemos que nos reposicionar em relação a isso, porque percebemos que a grande mais-valia, e agora só para concluir, a grande mais-valia era de facto o poder-lhes proporcionar um espaço onde eles podiam partilhar experiências, perceberem-se nas experiências uns dos outros, ficarem-se a conhecer melhor uns aos outros e poderem, de uma maneira estruturada e com eu e com o professor Sorrilho como facilitadores de um processo, mas rir, brincar e, portanto, viver, no fundo, a sua humanidade. Isso foi, de facto, aquilo que nós percebemos que foi mais importante naquilo que fizemos até agora. A seguir ao verão, vamos, portanto, fazer o empreendedor e cidadão e a construção do projeto de vida, e como eles estão agora a finalizar a apresentação dos projetos, nós esperamos que haja uma maior disponibilidade para viverem aquilo que nós possamos ter para vos oferecer e que, ainda por cima, são mais coisas, não é? De uma maneira que vos seja mais útil, porventura, do que aquilo que foi até agora. Muito obrigada. Ana, agradecer muito o que foi a generosidade. É uma das coisas que me impressiona na Academia, é realmente vamos cruzando com pessoas e com instituições, mas sobretudo com pessoas, que introduzem nesta dinâmica uma generosidade extraordinária. O número de horas que a doutora Ana Costa Cabral e o professor José Manuel Ceruia dedicaram a este projeto em Lisboa e no Porto, porque fizeram isto com o Grupo de Lisboa e com o Grupo do Porto, de uma forma generosa, de uma forma entusiasta, de uma forma com plena entrega, é extraordinário. Merece não só a nossa gratidão, mas também a nossa capacidade de acreditar que o mundo pode ser realmente mesmo melhor a partir da generosidade e da dádiva de cada um de nós. Obrigado, Ana. Penso que também transmito ao José Manuel que também todo o contributo que deu foi extraordinário para este nosso caminho. Já levantou um bocadinho a ponta do véu, de que logo na sessão final falaremos do que se segue depois de encerrarmos este ciclo hoje e no dia 18 de julho, mas como já se percebe, há novidades no horizonte até ao final do ano. Ao longo desta edição da Academia Ubuntu, tivemos também a sorte, em relação à primeira edição, de ter novos elementos. Nós conseguimos juntar o que tínhamos da primeira edição com novas dinâmicas, novas realidades, novos momentos da Academia. E um momento extraordinário que tivemos foi-nos proporcionado pela Orquestra de Câmara Portuguesa em torno do seminário Orquestra e Liderança. Eu tinha muito a convicção que poderia ser interessante
trazer a Academia Ubuntu até ao mundo da música clássica e de uma orquestra, e perceber particularmente com um maestro que fosse inspirador e que fosse um excelente exemplo de liderança e de capacidade de comunicar essa liderança, o exemplo do que podemos aprender com a dinâmica de uma orquestra. E o maestro Pedro Carneiro e toda a equipa da Orquestra de Câmara Portuguesa, também agradecer ao Dr. Alexandre Dias e toda a equipa, acolheram de imediato esse desafio e proporcionaram-nos um seminário absolutamente extraordinário. Vai ser difícil para aqueles que não estiveram, vai ser mesmo impossível perceber o que quis dizer esse seminário, mas além de ir daqui a pouco passar a palavra ao mestre Pedro Carneiro para que nos dê um pouco a sua perspectiva, vou mostrar-vos um breve trecho de algumas imagens de um momento desse seminário, que aliás se repetiu com vários protagonistas, em que os nossos Ubuntus, pela primeira vez em apresentação mundial, estiveram à frente de uma orquestra. Ó Milton, vou dizer uma coisa. Normalmente, estreias-te com uma orquestra e dizes, então, pode ser que tenhas sorte. Também já fiz essa experiência. Foi assim enganado. Este fantástico momento que repetiu várias vezes. Pedro, foi um momento extraordinário, obrigado. Esta orquestra é absolutamente extraordinária a seguir tal maestro como o Milton e outros que se seguiram, com uma entrega e com um profissionalismo extraordinário. Pedro, foi um momento extraordinário. Muito obrigado. A palavra mestre. Obrigado, bom dia. Gostaria de agradecer também ao Dr. Remarques, à Academia Ubuntu e a todos pela oportunidade e pela alegria de poder estar aqui e partilhar esta experiência. Eu gostava de dedicar, eu escrevi, não tenho esta capacidade ad lib, como têm os meus ilustres colegas aqui neste palco, gostava de dedicar estas palavras à minha avó, que faleceu dia 25, aos 91 anos, e cujos ensinamentos ficam no meu coração, e muitos deles estão aqui neste texto. Gostava de falar sobre este momento em particular, sobre música, sobre orquestra, sobre solidariedade e sobre tolerância. E começo pelas palavras de um homem, de um músico humanista que me influenciou muito, que é o maestro Nicolaus Harnoncourt, que escreveu num texto, no final do texto, e que dizia: a razão não tem coração, e sem música o ser humano não tem humanidade. A música erudita é um excelente exemplo de democracia e ética para a sociedade. No momento da sua prática, todos os músicos em palco são iguais, e como tal o valor individual é apreciado em função das suas qualidades morais, a honestidade da sua preparação, a sua presença de espírito, o seu contributo e, em suma, a integridade, a ética e respeito com que se exprime no ato musical. A orquestra cria uma aliança que procura músicos, artistas esclarecidos, que se reúnem em ensaio em concerto com o intuito de, através de símbolos, que é o texto musical, procurarem o aperfeiçoamento individual e coletivo, que eu acredito desta forma enriquece a humanidade. Desta forma, a música, que é um ato de pensamento, obriga a um respeito profundo pelo tempo, pelo espaço e pela ordem. E foi exatamente neste preciso momento, com o Milton, e nesta atividade que nós fizemos, neste seminário, junto a estes jovens da Academia Ubuntu, que eu me deparei com mais uma prova da solidariedade na prática musical, que nasce e é partilhada em palco durante ensaios e concertos no seio da instituição que é a orquestra.
Este momento em particular podia ter passado despercebido pela sua subtileza e possível insignificância. Passo a ilustrar. Após a apresentação da orquestra, como ouviram aqui, de uma breve explicação do processo de ensaio e de trabalho, passei então a batuta a vários jovens desta academia, para que num simples trecho desta sinfonia de Haydn pudessem sentir na pele a influência do chefe da orquestra no momento da manufatura da música, a sua respiração, a sua presença, a sua aura. Um dos membros da academia, o Milton, aceitou de bom grado o desafio e com uma confiança impressionante e de batuta em riste, como puderam assistir, apressou-se a produzir um gesto enérgico e pleno de autoridade, mas que musicalmente é de impossível leitura para a orquestra, como puderam ver. Eu fiquei particularmente impressionado quando ele, no final desse gesto, disse: "Então, bem, não foi a melhor forma de começar, mas com aquele espírito e aquela alegria conseguiu dar a volta à situação. Bem, visto ter reinado o silêncio e a orquestra não ter correspondido ao ineficaz gesto do maestro, a violinista que ali estava como concertino, e é importante dizer, bem, o concertino é o primeiro violino, é uma espécie de representante máximo da orquestra depois do maestro. E é importante dizer que nós na OCP operamos de uma forma diferente. A Orquestra de Câmara Portuguesa não tem uma hierarquia fixa, portanto os músicos são remunerados exatamente da mesma forma, desde o primeiro violino ou o último, seja quem for, e de programa para programa, ou mesmo, muitas vezes até durante os mesmos programas na primeira e na segunda parte, como é o caso estamos neste momento a tocar com a Companhia Nacional de Bailado, a Gisele, no primeiro ato, portanto quem toca, imagine-se, há por exemplo 2 oboés no primeiro ato, quem toca os solos e a parte principal do primeiro oboé é um dos músicos, e depois há uma rotatividade para o segundo ato. Portanto, este concertino, que era a Cristiana, abriu que ela estava a tocar, o que é que ela fez? Ela decidiu literalmente em décimas de segundo dar entrada ao coletivo e salvou maestros desta situação potencialmente embaraçosa. Se voltarem a ver o vídeo que está na internet, são realmente décimas de segundo. Nos momentos que seguiram, o maestro foi conduzido pela orquestra, que pouco a pouco foi seguindo as suas direções, neste diálogo único e irrepetível, pleno de solidariedade e tolerância. A questão é complexa. O que é que levam duas pessoas desconhecidas, esta nossa concertino e o Milton, com histórias de vida tão radicalmente distintas, de contextos tão distantes, a uma solidariedade tão imediata, a uma união espontânea, pela responsabilidade e partilha daquele momento único? A música é uma linguagem, como já referi, cuja interpretação é feita a partir de símbolos, indicações em notação musical que indicam elementos vitais. O ritmo, a melodia, a harmonia, a dinâmica, o tempo e uma miríade de possibilidades expressivas, da mais instrumentalmente idiomática até uma singela indicação emotiva ou expressiva. Por isso a sua aprendizagem é complexa e é um teste à nossa capacidade de inclusão de todos os seus elementos acima mencionados. Ao mesmo tempo, é um processo físico, intelectual e emocional, sempre desafiante. Uma parte da matéria da música, o som, é efêmero, um dos motivos da sua eterna sedução e expressão. Cada som é único e irrepetível, mas a música é tecida de silêncio, estes elementos indistinguíveis e indissociáveis. Nas palavras de Eduardo Said, todos utilizamos a linguagem. As palavras que vemos num poema, numa peça de teatro, num romance, apesar de reordenadas e elaboradas, com um verniz artístico, são palavras do dia-a-dia. A música é para mim fascinante pela utilização do silêncio, apesar de ser claramente construída com o som. A música não se dá a conhecer da mesma forma que uma palavra se relaciona a outra palavra. A música, como escreve Nietzsche na Origem da Tragédia, é a forma artística mais acessível, visto unir o dionisíaco e o apolíneo e desta forma despoltar sensações mais fortes e mais intensas que outras disciplinas artísticas. E é paradoxal que, mesmo sendo acessível, nunca poderá ser compreendida. Este breve exemplo de solidariedade musical que acima descrevi é um dos vários exemplos que me continuam a inspirar neste percurso e, como referencialmente, a orquestra é um exemplo extraordinário para a sociedade. O trabalho do chefe da orquestra e dos músicos no seio da orquestra pauta-se pela inevitabilidade da não cedência ao compromisso. É a luta pelo ideal absoluto. Pode, por esse motivo, a música ser um exemplo pela sua prática, que, na essência, é um ato de coragem. O próprio processo de ensaio, a que assistiram, é em si uma prova dura, que testa até o limite a nossa coragem, individual e coletiva, e que tantas vezes nos revela o melhor e o pior da nossa natureza. Beethoven e a sua música são casos paradigmáticos pela exigência aos seus intérpretes. Coragem para realizar um crescendo mais violento num momento mais inesperado, a resiliência para conseguir fazer desaparecer um som até ao limiar do silêncio, ou tão simplesmente a honestidade de fazer soar cada uma das centenas de notas no naipe dos segundos violinos, como no exemplo da sua primeira sinfonia, mesmo sabendo que há outros músicos que tocam exatamente as mesmas notas.
Pode ser este um exemplo para a política, mormente uma arte do compromisso? E por que não um exemplo para o ensino, através da integração alquímica de todos os seus elementos? Mas é seguramente um exemplo para a sociedade, sendo a música um epítome de tolerância, solidariedade, disciplina e consciência do contributo individual e coletivo. O trabalho do maestro é articular o outro. Todo o seu trabalho é feito em prol de cada indivíduo na orquestra e no resultado final, o concerto, nada mais que a celebração do processo de trabalho. É um desafio gigantesco. Lembra-nos de Daniel Barenboim de que a arte, para Goethe especialmente, é sobre a viagem para o outro, longe do que é tão habitual nos nossos dias. Esta chegada ao outro terá de ser plena de integridade, honestidade e verdade. E até nesta questão complexa da verdade, tem a música e o seu processo de notação uma poética metáfora. Leio para terminar um trecho de uma conversa entre o mestre Daniel Barenboim e o professor Eduardo Said. Diz o mestre Barenboim: na realidade, a notação musical é, de certa forma, muito menos precisa do que é habitualmente pensado, ou seja, a questão da fidelidade absoluta ao texto não existe verdadeiramente. Diz o professor Said. Porquê? Porque a partitura não é a verdade. A partitura não é a obra. A obra surge apenas no momento em que é feita soar. Então dizes-me que não crês na existência de um objeto absoluto que é a obra? Não, digo apenas, e para clarificar, a natureza aproximativa da notação musical. Uma nota é uma nota, é claro. Mas é isso apenas, tão somente, mesmo que tenha uma indicação dinâmica, forte, significa ruidoso, mas relativamente ao quê? É ao que me refiro quando falo da observação da fenomenologia do som, como se acumula, como criamos a ilusão de um som ser mais longo do que o desejado, como criamos a ilusão de que um som nasce a partir do vazio. É uma impossibilidade objetiva, mas é essa a verdadeira essência de fazer música. A prática musical e a orquestra representam, para mim, a eterna procura pela perfeição, pelo sublime, pela integração, pelo autoconhecimento. Um trabalho sempre inacabado, em eterno regozijo pela curiosidade infindável da busca, que é feita em equipa. E foi esta busca pela essência que une os nossos projetos e foi mais uma prova do espírito Ubuntu, como já aqui referimos várias vezes, eu sou porque tu és. Obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo exemplo de liderança servidora que tão inspirador foi. Eu não resisto. Acho que depois destas palavras do mestre Pedro Carneiro precisamos de ver o vídeo outra vez para perceber o que quis dizer realmente este momento mágico de solidariedade entre a Cristiana e o Milton. Vamos ao vídeo outra vez. Ó Milton, vou dizer uma coisa. Normalmente, estreias-te uma orquestra e dizes, então, normalmente não estou. Pode ser que tenhas sorte. Também já fiz essa experiência. Não, foi assim enganado. Foi mais uma das experiências mágicas da nossa Academia Ubuntu este dia. Foi realmente um dia inesquecível. Nesta mesma sala, no momento em que apresentávamos e abríamos este segundo ciclo da Academia Ubuntu, com o terceiro Prémio Nobel que passou pela Academia, o Dr. Ramos Horta, nesta mesma sala, na conferência do Dr. Ramos Horta e na entrevista propriamente que foi conduzida por vários elementos da Academia, estava um conjunto de convidados, entre os quais alguém que conhecia muito bem o Dr. Ramos Horta e que tinha uma relação particular de amizade, a partir de tudo aquilo que tinha sido a relação e o contributo extraordinário
da GNR na transição pós-independência de Timor-Leste. O Dr. Ramos Horta, enfim, tinha tido um papel muito importante como Presidente da República, como Primeiro-Ministro de Timor-Leste, e a GNR, a nossa GNR, em Timor, tinha cumprido um papel extraordinário, nomeadamente com o seu corpo de intervenção, garantindo paz, serenidade, segurança, e sendo, aliás, vivi lá nessa ocasião, um motivo de enorme orgulho para todos os portugueses, porque, enquanto instituição, enquanto presença do nosso país, foi absolutamente notável e muito admirada por todos os timorenses. Estava a assistir então à conferência do Dr. Ramos Horta, o comandante do Corpo de Intervenção da GNR e com alguns dos seus colaboradores, e discretamente aqui esteve, enfim, na altura nem o conheci, nem eu tive a ocasião de cumprimentar, mas passados uns dias recebo um telefonema dizendo que o Sr. Comandante gostaria de conversar comigo e gostaria que com a Academia Ubuntu fosse construído algo em comum. Confesso que no primeiro momento, quando me chega esse telefonema, quando há a primeira conversa, vamos fazer algo entre o Corpo de Intervenção, vulgo, Polícia de Choque, maldito, mas o Corpo de Intervenção, mais musculado e mais forte da GNR, normalmente que surgem situações mais complexas e mais difíceis. E a Academia Ubuntu, eu confesso que tive alguns segundos de silêncio e pensar, mas como é que eu vou gerir esta questão? Como é que vamos encontrar aqui uma plataforma onde seja possível estabelecer aqui uma cooperação? Mas nós na Academia temos uma regra-chave, que é cada vez que alguém nos bate à porta com o desafio de fazer alguma coisa juntos, só se for totalmente impossível é que não fazemos. E começámos a refletir como responder a esta generosidade enorme do Corpo de Intervenção da GNR, este interesse, esta vontade de querer fazer alguma coisa. E, passado algum tempo, fomos então ao Comando-Geral deste Corpo de Intervenção, tivemos uma reunião encantadora, muitíssimo interessante, com o Capitão Nogueira, Capitão Lage e depois os restantes membros da equipa. Hoje aqui a equipa representada pelo Major Poiás e Tenente Mendes, e eu levei-lhes um pequeno spot publicitário, um pequeno vídeo de um programa de televisão, o Prós e Contras, que tinha lançado uma campanha há algum tempo atrás, onde basicamente, para recordarem, havia uma manifestação violenta, corpo de intervenção de um lado, manifestantes do outro, em que os manifestantes atiravam pedras, coquetéis Molotov, etc. E do outro lado, o corpo de intervenção cumpria a sua missão, preparado para, enfim, para o que fosse necessário. Um ambiente muito tenso e muito difícil, e muita violência no ar. E de repente um dos elementos do corpo de intervenção, nesse spot publicitário, levantava o braço, parava tudo, os elementos do corpo de intervenção deixavam os seus equipamentos, passavam para o lado dos manifestantes e os manifestantes para o lado do corpo de intervenção. E o spot terminava dizendo: para perceber a realidade é sempre preciso perceber os dois lados. Eu disse: aqui está uma coisa extraordinária para o nosso trajeto de aprendizagem da Academia Ubuntu. Vamos propor ao corpo de intervenção fazer isto ao vivo, em real, com os nossos Ubuntus, com a nossa equipa e com a equipa do corpo de intervenção, para nós percebermos do nosso lado o ponto de vista do outro, que é estar no papel do outro, e também proporcionar essa experiência aos militares da GNR, do corpo de intervenção. Confesso que quando ia para a reunião, disse: bem, como é que vão reagir a esta ideia, porque é um bocadinho, enfim, ousada, um bocadinho fora da caixa, mas, mais uma vez, de uma forma surpreendente, como aconteceu com a Orquestra de Câmara Portuguesa e com tantos outros parceiros nossos, a resposta foi: sim senhor, vamos a isso. Eis um grande desafio, vamos concretizá-lo. E o Tenente vai já aqui apresentar um pouco o que foi esta experiência, mas eu também não resisto a trazer-vos algumas imagens desse dia. Começar por contar esse dia. Enfim, convocámos os nossos Ubuntus, como às vezes fazemos, com esta regra: estamos às X horas em tal sítio, mas vocês não sabem o que é que vai acontecer. E lá apareceram os nossos Ubuntus, um sábado de manhã, na Católica, prontos para mais um dia, que seriam provavelmente um dia... Já sabiam que seria um dia qualquer coisa de especial, porque a marcação não era exatamente igual.
mas não faziam ideia do que é que ia acontecer. E este não quando, 2 autocarros da GNR estão à nossa espera. E entramos para os 2 autocarros da GNR e começa tudo a olhar uns para os outros, mas o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E o que aconteceu foi um dia completamente extraordinário. Já vamos ter nas palavras do Tenente Mendes a perspectiva da GNR sobre esse dia, mas eu vou mostrar-vos algumas imagens do que foi esse dia e particularmente da tal simulação, da manifestação e de perceber o ponto de vista do outro. Vamos então. A simulação foi duas posições, não é? Desde a posição dos manifestantes e a posição da Guarda Nacional Republicana metendo ordem. Perceber os vários graus que existem, desde a posição do ataque suave que há da parte dos manifestantes, desde o grau de manifestação que vai progredindo. Foi interessante perceber isso também do outro lado da linha, porque eu estava no lado daqueles que estavam a tentar manter a ordem, e saímos aqui com uma sensibilidade muito grande e com grande de respeito. A ideia é passar a mensagem aos nossos e, do outro lado também, quando existir uma força pública, de ordem pública, tentar ter o máximo de calma possível, porque lá está, é como diz, comportamento gera comportamento. E foi interessante vestir os papéis, não é, nesta situação. Hoje tivemos o prazer de receber aqui os formandos da segunda edição da Academia Ubuntu e, no fundo, o grande objetivo foi dar-nos a conhecer não só enquanto força de segurança, mas sobretudo enquanto pessoas que estão por dentro destas fardas, das diversas fardas que existem nas várias especialidades da GNR, dar-nos um pouco a conhecer, conhecermos também os outros, tentarmos saber o que é que as pessoas esperam de nós, quais são as suas expectativas e em que medida é que podemos olhar para a frente, tentando estar mais próximos e trabalhar mais no sentido daquelas que são as necessidades das pessoas, porque no fundo são elas que orientam o nosso trabalho no dia a dia. Tenente Mendes, a palavra é sua. Muito obrigado à GNR pela forma como nos recebeu e como nos acolheu neste dia, onde aprendemos a ver melhor a perspectiva a partir do ponto de vista do outro. Muito bom dia, caros senhores e senhoras. Doutor, com esta apresentação toda também já me corta aqui um bocadinho do discurso, certamente. Muito bom dia, sou o Tenente Ricardo Mendes, neste momento desempenho funções na Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana e é para mim um prazer estar aqui convosco novamente para falarmos mais um pouco deste projeto. Antes de mais, quero agradecer o privilégio que é para a Guarda Nacional Republicana estamos envolvidos neste projeto, permitindo não só desenvolver e valorizar as duas instituições, mas todos nós que participamos neste projeto, congratulando desde já todos aqueles que fazem parte integrante deste projeto, os jovens que são a razão de existir deste projeto. A pergunta que se coloca aqui é como é que surge a Guarda Nacional Republicana neste projeto? Tal como já foi abordado pelo doutor, a nossa participação foi iniciada quando tivemos a assistir à abertura pelo Dr. Ramos Horta desta segunda edição. Devo dizer que era um projeto totalmente desconhecido para nós, tenho que admitir isso, mas desde logo à partida ficámos fascinados pelos valores e pelos princípios inerentes a este projeto. Esta máxima que me tenho identificado tantas vezes ao longo da vida, eu sou porque tu és. E que tudo pode vir a ser, deve ser em rigor, a bandeira de atuação das nossas forças de segurança e, neste caso, a Guarda Nacional Republicana. A verdade é que as oportunidades só existem para quem as quer agarrar. E só por isso é que vocês estão aqui. Porque deram o passo em frente e optaram por agarrar estas mesmas oportunidades. Sem essa vossa iniciativa, nada disso tinha sido possível. Estas iniciativas que vocês têm vindo, estes projetos têm vindo a cumprir, esta evolução pessoal que certamente têm constatado em vós, não tinha sido possível se não tivessem dado o passo em frente e agarrado este mesmo projeto. E é importante saber que acreditam e querem ser parte ativa da construção do vosso futuro, do futuro de cada um de nós, do nosso futuro. Porque, no final de contas, eu sou porque tu és. Permitam-me que, não sendo, obviamente, aqui a temática também, mas que também reitero aqui e avogar algumas diversas atividades deste género que a Guarda Nacional Republicana está empenhada, nomeadamente em termos de iniciativas relacionadas com a escola segura e com os idosos em segurança, que, a título de exemplo, representam um cariz muito consciente que a Guarda Nacional Republicana tem
para este tipo de atividades. A nossa preocupação com a sociedade e que nos rodeia, justificando e exigindo a nossa presença contínua, o que muito nos orgulha e motiva. Sem mais demoras, passemos então à apresentação daquilo que nos traz aqui. A Academia de Porto e Lisboa reuniram-se hoje para uma formação conjunta aqui na Escola da GNR em Lisboa. Fomos muito bem recebidos, entramos num auditório grande onde o Capitão Nogueira e o Cabo António fizeram uma apresentação, depois deram-nos a oportunidade de expor as nossas opiniões, o que é que achávamos da intervenção deles e fizemos questões, toda a gente queria falar. Foi um momento assim um bocadinho estranho, porque normalmente nós não estamos habituados a lidar com elementos da segurança desta forma, que normalmente eles estão de um lado, nós estamos do outro, e há um bocadinho uma barreira, e quebrou-se um bocado a barreira que no início sentia-se, depois o pessoal ficou mais à vontade, o pessoal começou a falar, e pronto, agora vamos continuar à tarde, está a ser um dia maravilhoso. Foi este o sentimento e o grande desafio que nós sentimos inicialmente. Se por um lado, e palavras dos protagonistas, não estamos habituados a lidar com os elementos de segurança desta forma, e normalmente eles estão de um lado e nós estamos do outro. Por outro lado, já começava a disputar o sentimento de que isto está a ser maravilhoso. Mas esta grande barreira inicial foi aquela que nós sentimos, a falta de identificação e empatia para com os militares. Ou seja, o grupo não estava de forma consciente a estabelecer empatia à partida com o desafio que foi encontrar pela frente. Como o Dr. Rui Marques há pouco apresentou, tudo isto seria uma surpresa para vós. Assim que entraram no autocarro, perceberam provavelmente qual seria o vosso destino, ainda que só quando chegaram mesmo à Escola da Guarda em Queluz é que se perceberam que estavam a entrar numa instituição da Guarda Nacional Republicana. Este, sem dúvida, que foi o obstáculo que nós logo à partida conseguimos identificar, porque se por um lado, e não tínhamos dúvidas que os iríamos conseguir, mas ainda assim era um grande desafio, se conseguíssemos cativar a vossa atenção e fazer-vos, perante algumas situações colocadas, fazer-vos interagir connosco, por outro também corríamos o risco de, fruto de todas das vivências pessoais aqui em causa, poderíamos ficar perante uma situação que não conseguíamos evoluir, não conseguíamos criar essa certa empatia e evoluir na situação e dinamizar o projeto como dinamizámos especialmente a parte da tarde. Assim sendo, como é que levamos a cabo este mesmo projeto? Este projeto foi iniciado de pontapé de saída com a sujeição da vossa parte a situações que vocês não estão habitualmente habituados a lidar. Após a vossa recepção na Escola da Guarda, tiveram no auditório, como vimos também há pouco nas imagens, numa pequena parte teórica, cujo objetivo era partir o gelo, fazer-vos perceber muito melhor o que é a Guarda Nacional Republicana, qual é que é a sua missão, quais é que são os seus objetivos, que militares é que a constituem. Tivemos também ali um exemplo do Cabo António, que muito enriqueceu também aquele dia com a sua experiência pessoal. Isto numa primeira parte, e numa segunda parte, já da parte da tarde, também como vimos no vídeo, a vossa divisão em grupos, por forma a que conseguissem levar a cabo determinadas atividades. Então, e qual é que era o objetivo dessas mesmas atividades? Dar a conhecer aquilo que era a Guarda Nacional Republicana, no caso concreto, a unidade de intervenção, a unidade que levou a cabo este mesmo projeto, valorizar as competências individuais de cada um de vós, desenvolver a dinâmica de trabalho em equipa nos grupos que foram constituídos e, obviamente, levar a uma maior consciência e uma capacidade de reflexão em grupo. Estes, sim, eram os desafios, os objetivos delimitados para os exercícios que efetuaram da parte da tarde. Como é que as atividades foram efetuadas? Foram divididos em 4 grupos, foi instituído um sistema de rotação para que vos permitisse rodar por todas as atividades. Era atribuída uma pontuação de 0 a 100 com o objetivo único de estimular a dinâmica de grupo, não com o objetivo de estarmos preocupados qual é que seria o grupo a acabar em primeiro e último, mas todos nós sabemos que com um objetivo pontual todos nós nos concentramos um bocadinho mais e damos um bocadinho mais de nós. Um líder em cada grupo por atividade, com o objetivo de também
sentirem o peso de dar uma responsabilidade e o peso, essencialmente, de tentar juntar todas as opiniões do grupo, no sentido do comum, no sentido de chegar a uma solução. E também quisemos ver a vossa criatividade e a vossa interligação com o projeto Ubuntu, no sentido de que forma é que criaram o nome para o vosso grupo. Esta interligação que quisemos também ver como é que vocês a estabeleceram. O objetivo principal era que conseguíssemos chegar ao objetivo que a união faz a força. Quais é que foram os objetivos que nós conseguimos alcançar após a reflexão no final do dia? A vida não é preto e branco, tem imensas variáveis, todos nós estamos sujeitos a imensas variáveis a cada minuto que passa, todos nós temos diferentes perspectivas e muitas vezes saber ouvir é a base de tudo. O diálogo será sem dúvida alguma a base de tudo. Assim como naquele exemplo que nós vimos daquela manifestação de ordem pública, o diálogo certamente estaria na base para resolver a mesma, em todas as situações mais ou menos críticas, o diálogo será sem dúvida a base de resolução de tudo. E essa foi a primeira conclusão que vocês nos ensinaram a atingir. Temos de nos conhecer a nós próprios, ver-nos ao espelho e não apenas olhar pela janela e criticar os outros. Quem nunca pecou, e esta é a mesma expressão, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos nós, em momentos mais ou menos felizes da nossa vida, já fizemos certamente algumas pequenas coisas que, se fosse hoje, faríamos de forma diferente e que teriam muita influência no nosso futuro. E não é por essa pequena coisa que temos, obviamente, que ficar prejudicados ao longo de toda a nossa vida. Obviamente, também, o ser humano tem uma tendência natural para a criação de preconceitos e devemos de afastar o máximo possível essa criação de preconceitos, quer em fomentá-los nas outras pessoas, quer em nós próprios. E ter a humildade para respeitar perspectivas diferentes. Todos nós temos diferentes perspectivas. Dificilmente dois de nós terão a mesma perspectiva sobre a mesma coisa. E por isso, na base do diálogo, é que tentamos chegar a uma solução comum e, se houver apenas uma perspectiva correta, o que é que obriga necessariamente que seja a minha e não a de qualquer um de vós? Absolutamente nada. Por isso é que a base do diálogo é constante para tudo. As organizações são pessoas e as pessoas somos todos nós. Está na mão de cada um de nós fazer evoluir-nos a nós próprios e aqueles que nos rodeiam. E por último, vale a pena acreditar, como disse Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. A obra está aqui hoje perante nós. A obra são vocês, este projeto. Em jeito de balanço final, mais importante do que dividir uma moeda é perceber que a moeda só tem valor quando as duas partes se juntam. Aliás, moeda só é moeda quando as duas partes não existem separado. Estão sempre juntas. Na realidade, se formos a pensar bem, não existem duas partes da moeda. Existe uma moeda, existem duas perspectivas de vermos essa mesma moeda. Mas na prática, apenas uma moeda temos. E é com este pensamento que nós devemos perceber que sozinhos não conseguimos atingir o todo. Sozinhos nós não existimos. Existimos em comunidade e em sociedade. Recordo para terminar as palavras do arcebispo Desmond Tutu na cerimónia de entrega de diplomas da primeira edição da Academia Ubuntu. Todos os balões podem voar até ao céu se o largarmos, independentemente da sua cor. O que se faz voar é o que está dentro do interior de cada um de nós. Por último, basta-me reiterar o facto, mais que evidente, que foi um privilégio ter a oportunidade de participarmos neste projeto. A nível pessoal, admiro este projeto, a sua existência, os seus objetivos e os seus propósitos. Obrigado por terem partilhado connosco este projeto. Foi um prazer para a Guarda Nacional Republicana partilhar este projeto convosco. E, por último, uma nota que não posso deixar de agradecer ao Dr. Rui Marques e à equipa que o acompanha pela forma que me incentivaram a nossa participação, fazendo-nos acreditar, mesmo às vezes, e como vimos há pouco também no discurso do doutor, quando inicialmente existiam algumas barreiras e seria de colocar em causa se nós acreditaríamos no projeto desta forma, que, como percebermos, não é de todo habitual estarmos envolvidos neste projeto, mas será sem dúvida uma árvore para dar frutos e um projeto para continuar e para continuarmos a evoluir. Ao doutor e aos restantes, uma salva de palmas.
Quanto a mim, foi um prazer, bom dia e obrigado. Muito obrigado, Tenente Ricardo Mendes, muito obrigado à GNR, realmente foi uma prova notável de confiança e como realmente a partir da confiança nós conseguimos construir coisas extraordinárias. É das grandes memórias que trazemos da segunda edição, é esta parceria com a GNR e com o Corpo de Intervenção. Para concluir esta sessão de parceiros, de abertura deste seminário, a palavra ao IAD. Já estão muitos dos alunos, muitos dos designers que foram construindo a imagem ao longo destas últimas semanas. O IAD já foi nosso parceiro na primeira edição, tal como a Évris aceitou o desafio de voltar a repetir este projeto connosco. Mas antes de passar a palavra à professora Ana Margarida, vamos também ver algumas imagens do que foi este último tempo de trabalho com o IAD. Para o IAD é um prazer participar nesta segunda edição da Academia Ubuntu. Este ano o modelo é um bocadinho diferente, vai durar 2 semanas e não somente um fim de semana. Contamos com a participação de uma turma do segundo ano da licenciatura em Design. Neste momento o que está a acontecer, os estudantes estão a receber o briefing dos seus clientes, não é? Dos participantes da Academia Ubuntu, estão a questionar sobre os projetos, estão a tentar perceber qual é a visão deles, até onde é que gostariam, o que é que gostariam de ter enquanto imagem, e depois eles vão para a sala de aula durante estas 2 semanas e vão desenvolver os projetos. Nesta fase da Academia Ubuntu, depois de termos estado com os consultores da Évris a trabalhar a ferro e fogo nos nossos templates, chegamos a uma fase do projeto em que temos de começar a pensar naquilo que é a nossa imagem, naquilo que vai ser a identificação do nosso projeto. E então vamos ter a oportunidade, mais uma oportunidade única que a Academia Ubuntu nos proporciona, de estar com criativos do IAD para que eles possam criar a imagem de marca daquilo que será o nosso futuro projeto. A Évris está a acompanhar os projetos da Academia Ubuntu desde o início do ano e nesta última semana tivemos a honra de ter connosco nas nossas reuniões os designers do IAD que vieram apresentar os logos dos diferentes projetos às equipas. Tem sido muito interessante ver esta fase do projeto, acompanhar esta fase do projeto, porque vemos finalmente as equipas a começar a ver coisas concretas a acontecer e a ver que de facto os seus projetos podem se tornar realidade. As consultoras da Évris tentam nos encaminhar no produto final e bem como as designers do IAD, também juntamente com a nossa opinião e aquilo que nós queremos, que somos o cliente, não é? Tentar encontrar o nosso logotipo. A parte mais complicada deste projeto foi talvez arranjar um conceito visual que definisse traduzisse todas as ideias que o projeto quer transmitir no terreno. A melhor parte do projeto foi a percepção real de como é que vai ser depois no futuro no mundo do trabalho, trabalhar diretamente com o cliente, isso foi muito interessante mesmo. Eu acho que como designer é muito importante para um projeto porque dá a imagem ao nosso projeto e aquilo que mostra para as pessoas lá fora é a cara do projeto e é muito importante ter uma imagem para mostrar.
soy una estudiante de Erasmus, soy italiana y participé en este proyecto. Foi muito fixe porque nunca fiz nada assim. É a primeira vez que trabalho com outras pessoas por projetos que são realizáveis. Acho que é importante ter designers a acompanhar-nos neste processo, na medida em que temos a possibilidade, perante uma ideia, olhar para ela e depois ser refletida no papel e numa imagem que sonhamos, que idealizamos e que depois vamos nos apropriar dela para transmitir a ideia do projeto. E no nosso caso é o projeto Laboratório da Diferença. Segundo ano de design, fazer este tipo de trabalho obrigou-os a uma negociação, por exemplo. Não é? Quando se está no meio de um curso de design, há muito a ideia ainda romântica de que o trabalho é de sentido único. Fazemos, propomos, é aceito ou não e a coisa fica por aí. E neste exercício de parceria com a Academia Ubuntu, eles perceberam uma coisa imediatamente, é que o trabalho é negociado sempre, é proposto, é discutido, tem avanços, tem recuos, tem sucessos e falhanços, mas isso faz parte da aprendizagem e é provavelmente um momento fulcral na formação do design, esse embate com o mercado e com o cliente. Ana Margarida, muito obrigado. Tem sido a abertura do IAD, a palavra é sua. É um gosto tê-la connosco. Penso que está a funcionar. Antes de tudo, dizer olá a todos, agradecer naturalmente este convite de participar na segunda edição da Academia Ubuntu. O primeiro exercício conjunto foi riquíssimo. O segundo continua a ser e espero que muitos venham, porque de facto nós partilhamos no IAD esta concepção de trabalhar em conjunto, esta dimensão humanista do ser e do estar e, portanto, penso que a nossa filosofia se enquadra em pleno e nos dá sentido poder desenvolver estes exercícios. Para os alunos, eu diria que o mais importante já foi dito por todas as pessoas que aqui estão neste painel e, portanto, nesse aspecto tenho uma tarefa já difícil, gostaria de sublinhar algumas coisas, começando também por dizer que, com muita pena minha, não estão aqui duas pessoas que mereciam estar. Começo pela professora Catarina Lisboa, que foi a grande entusiasta desde o primeiro momento deste projeto, fora do IAD, dentro do IAD, portanto, e através da sua paixão nos entusiasmou a todos. É um facto. O professor Fernando Mendes, porque nesta segunda edição foi de facto a pessoa que teve a acompanhar os alunos em profundidade, no contexto da sua aula e, portanto, merecia por completo estar aqui e seria a pessoa ideal para dar o seu testemunho relativamente aqui às várias questões mais concretas. De qualquer maneira, voltando ao IAD, dizer que, de facto, percebemos e sentimos que, quando nós criamos para os outros e, portanto, ultrapassando, como o professor Fernando Mendes disse, e eu partilho por completo a sua concepção, que os alunos muitas vezes entram com uma perspectiva romântica que criamos e depois a sociedade receberá bem ou não o que criamos, na perspectiva do design, na perspectiva da maneira como concebemos a criação artística, diria que partilhamos muito mais o que já foi dito aqui na questão
questão da música, que é um exercício de conjunto, de partilha, de conhecimento, de enorme respeito por todas as perspectivas, e só essas múltiplas perspectivas ao estilo da moeda é que conseguem fazer com que, de facto, o que se cria tenha riqueza, tenha valor, e tenha valor para todos. Não é? Só faz sentido se tiver valor para todos. E, portanto, essa capacidade de proximidade, de perceber os outros com experiências tão distintas das nossas, só torna mais forte cada um de nós, e os criadores em particular. Portanto, estou a pensar nos nossos designers que de imediato aderem a estes projetos, se envolvem, e penso que agora, hoje, também vão sair daqui, tal como todos os participantes da Academia Ubuntu, realizados, felizes e percebendo que eles próprios, enquanto pessoas, de facto, são melhores. Gostaria também de referir um pouco o que já disse logo no início, e, portanto, perdoem-me se estou a ser repetitiva, no início da nossa sessão, quando os trabalhos começaram, que é, de facto, estes exercícios, este esforço da Academia Ubuntu é fundamental. A capacidade que cada um de nós tem para ter um projeto, primeiro, querer fazer a diferença, encontrar os parceiros certos, estar disponível para aprender, para evoluir, irá mudar o mundo, tenho poucas dúvidas disso. A capacidade de trabalharmos em conjunto para fazê-lo também se torna relevante e, portanto, e como digo, será sempre um privilégio poder estar aqui, portanto, enquanto IAD, enquanto pessoa, porque aprendemos sempre muito com isso. Já agora, não resisto a fazer um comentário também relativamente, não só, primeiro, em relação às questões metodológicas, dizer que, de facto, da primeira para a segunda sessão, também tentámos otimizar os processos. Eu diria que isso, felizmente, é uma das capacidades humanas, é de irmos evoluindo, tentando sempre crescer melhoria, e que é, de facto, tentámos promover, porque percebemos que essa era a verdadeira riqueza do projeto, aumentando o espaço de contacto, de reflexão, de conhecimento conjunto das várias partes. E, portanto, se a primeira sessão resultou num espaço mais curto de criação, agora neste, de facto, nós introduzimos e trouxemos este projeto para o contexto académico, acompanhado por um professor, em que os alunos, no espaço de 2 semanas, portanto, tiveram tempo de conhecer, de refletir, de criar, de ter feedback relativamente a essa criação, de ter mais contacto com os próprios parceiros e, portanto, recolher perspectivas também de outras dimensões. E, com isso, tenho a certeza que o resultado hoje será, de facto, mais efetivo, que é o que nos verdadeiramente interessa. Reforçando o seguinte, que é, não só eles aprendem, mas nós também aprendemos. E, portanto, eu estou, na sequência aqui das apresentações, verdadeiramente convencida que vou arranjar uma Marcela lá para as minhas aulas, porque já percebi que no exercício da aula, se tivermos ali, de facto, alguém que nos ajude, pode fazer a diferença. Como em situações de maior conflito que possam acontecer lá no IAD, eu vou entrar ali em negociações com a GNR para criar os exercícios para perceber o outro lado da situação, porque tenho a certeza que fará toda a diferença. Muito obrigada. Obrigado, Ana Margarida. Obrigado a toda a equipa do IAD, a todos os jovens designers que estão presentes na sala e aqueles que um ou outro não pôde estar. Agradecer o que foi a vossa disponibilidade, o vosso empenho e terminar este painel com 2 notas. A primeira, realmente é extraordinário, pondo um pouco de fora, mesmo nós da equipa, que vamos vivendo intensamente todo este projeto, todos os Ubuntus, as pontes que se criam neste projeto. Olhamos para este painel fantástico de parceiros, GNR, Everest, IAD, Aprender e Agir, a Orquestra de Câmara Portuguesa, todas estas pontes, toda esta ligação, como o mestre Pedro Carneiro dizia, quase de uma forma instantânea, intuitiva, mobilizados para o bem e para a construção de um mundo mais justo e de um mundo melhor. É realmente um privilégio extraordinário poder viver a Academia Ubuntu. Muito
Muito obrigado, obrigado pelo contributo que deram. Vamos passar ao segundo painel, arrancar com o grande momento da apresentação dos projetos. Bem-ajam, muito obrigado. A apresentar cada um dos painéis vão estar os padrinhos, são figuras muito importantes que foram acompanhando os projetos, na maior parte dos casos formadores Ubuntu que fizeram a primeira edição e que nesta segunda edição deram um contributo muito importante, mas também alguns voluntários que disponibilizaram o seu tempo ao longo destas longas semanas, tirando tempo à sua vida familiar e pessoal para se dedicarem a este trabalho, e nesse sentido agradecer muito à Gilda Cunha o trabalho que dedicou ao longo deste projeto, também à Madalena, que foi parte da equipa que também foi dedicando aqui, mas agora é a vez da Carla Santos fazer a apresentação deste primeiro painel. Carla, olá.